Bom, pessoal, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar reagindo só um pedaço da resposta do traje cômico pro Peter Jordan, como vocês estão vendo aí. E assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, pra mim é a mesma coisa que o traje cômico falou e que o traje cômico ele até trouxe muito mais coisa importante do que eu falei no vídeo passado. Então a gente vai reagir aqui ao react do react e eu vou fazer comentários breves por cima. Então é que o vídeo do traje cômico tem 1h30, mas eu não vou ver 1h30 não. Vamos lá. Se eu não sou um cara ofensivo, eu estou discordando porque, pra mim, o princípio da liberdade de expressão é muito mais valioso do que esse discurso, me desculpa, ultramoralista e apelativo. Eu recomendo que você seja uma pessoa educada, que você respeite o próximo, mas eu não posso querer impor isso. Eu não estou falando que o Peter não pode ter essa opinião também, né? Porque sim, isso também está contemplado pela liberdade de expressão. Eu tenho todo o direito de falar isso, eu tenho todo o direito de discordar. Acontecendo, galera? Tem uma galera que propositalmente tenta se vitimizar. Dizer que estão sendo criminalizados. Os caras falam, eu tô me criminalizando. É crime, você tá me imputando crime. Onde? Porra, cara. Você não falou que bullying é crime? E você tá falando que o que as pessoas estão fazendo é bullying. Tá, agora eu não entendi. Pode ver, qualquer coisa que você fale, vão dizer que você tá imputando crime neles, cara. É muito vitimismo desses caras. Faz aquele drama porque precisa usar a minha imagem, montar uma narrativa de treta, onde eles só tá... Eu não queria. Eu juro, pelo que você quiser, que eu não queria. Eu definitivamente não queria estar aqui. Não queria estar tendo essa treta. Não queria estar debatendo liberdade de expressão com você. Não queria, porque é um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu considero um amigo. Eu espero que mesmo apesar dessa treta, a gente possa continuar se respeitando e tendo uma relação de amizade. Eu não sei, eu até acho que você consegue separar as coisas e dar de boa. Até aqui sempre foi possível, mas acho que talvez essa foi a minha resposta mais dura. Eu tô tentando manter a educação e bater só nos argumentos o tempo inteiro. Eu não sei como é que você tá levando isso, Pedro. É verdade, mas é assim, o Peter fala, bullying, vocês estão fazendo bullying. Bullying é tipo penal. Então, bullying é crime. E então tá imputando crime pra todo mundo, só porque tá todo mundo zoando a Bela, que não é Bela. Mas é isso, então até o traje cômico ele fica com dificuldade de entender o porquê que o Peter acha na cabeça dele que ele não está imputando crime em ninguém, sendo que ele está justamente fazendo isso. Vambora. Eu fico triste, fico preocupado porque eu não queria estar nessa discussão. Mas é aquela coisa, porque eu sei que eu estou no meio do grupo que está debatendo com você. E por mais que eu não concorde com todos os argumentos das pessoas desse grupo, ainda assim, a pauta da liberdade de expressão é uma que eu defendo aqui no canal há muitos anos. E pra mim, o que eu estou vendo é que ela é a pauta principal dessa discussão, desse debate. Eu entendo que essa é a grande divergência que eu estou tendo com você. Atacados por tudo, sabe? Assim eles acham que conseguem mais a razão, acham que conseguem mais view, acham que assim eles montam uma narrativa onde eles estão lutando A última coisa que eu queria era farmar view nessa... por algo maior, uma causa maior. A galera se perdeu completamente, cara. Tão perdidos. Acham que guerra cultural é passar o dia humilhando uma garota autista. Acham que guerra cultural é ficar falando que garota é feia. Um comportamento agressivo e repetitivo de bullying. E pode apostar que depois desse vídeo aqui, vão ter trocentos vídeos me refutando, entende? Com aquele mesmo esquema de debochar, de fazer risinho, que pega, galera. Pô, isso é charmoso. Isso Bom, não é o tipo de vídeo que eu faço. E assim, não tem muito como evitar, porque em um dia teu vídeo pegou 500 mil de visualizações. Sim. O meu vídeo não vai chegar nem perto disso. Então, como é que faz? Então, o Peter, você que tá vindo nos meus comentários defender o Peter, você tem que entender uma coisa. Ele é um influenciador, um youtuber com mais de 10 milhões de inscritos no canal dele. Então, se você for pegar aquela treta do Yasuke do Assassin's Creed Shadow, o que ele falou no vídeo dele? Está no vídeo dele, é só você olhar lá. Que
que quem não gostasse do Yasuke é porque era racista. Então assim, se você tá defendendo o Peter com unhas e dentes, então você tá sendo feito de otário, porque ele já imputou crime muito pior para um monte de gente só porque a gente que é consumidor não pode achar uma merda de ter um samurai negro no Japão feudal, que não tem nada a ver com nada, ele não pertence àquele lugar. Fora que nesse Assassin's Creed Shadow a gente tem Eludelo. Então adiantou ele imputar crime, o Peter dar o showzinho dele? Não, porque justamente o que ele criticava tá no jogo. Então a questão de imputar crime não é a primeira vez que o Peter faz isso. Aí agora ele fala que eu ou você não pode zoar a menina, sendo que ninguém tá zoando ela por ser autista, mas por ser feia. Ele quer é uma coisa que o Nando Moura fala, e eu vou usar aqui, que assim, o Peter ele quer tolher a nossa liberdade de expressão, sem mexer na liberdade de expressão dele. Mas vamos continuar aqui. Eu acho que esse discurso que você está defendendo nesse vídeo, infelizmente, é perigoso e problemático. Não porque eu quero ofender a Bella Ramsey. A causa é lutar pelo direito de chamar a Bella Ramsey de feia. Mas porque o exato mesmo argumento pode ser extrapolado e expandido para defender as piores coisas que podem acontecer nesse país, que já é extremamente limitado na questão da liberdade de expressão. A gente já tem que ficar com medo de falar uma série de coisas. Então a gente tem que lutar para avançar a nossa liberdade de expressão, não para regredir. Essa, para mim, é uma pauta extremamente importante. É a pauta da liberdade, pô. Que merda, né? Contagiante, né? Você se sente com aquela sensação de que o cara venceu no debate. Só demorando. Vão dizer, nos vídeos vão dizer, você não especificou quem tá fazendo isso e eles acham que somos nós. Porra, por que eles acham isso, cara? Se eu não digo quem faz isso especificamente e você mesmo se joga na frente da bala, será que as pessoas acham que é você que faz isso? Aparece alguém para criticar esse comportamento deplorável, e mesmo que nem estejam criticando esse grupo específico, mesmo que nem sejam eles que estejam fazendo essa coisa deplorável, ainda assim eles vão entrar na frente da bala e dizer que tomaram um tiro, sabe, daquele show, fazer 1 milhão de vídeos com a minha cara na thumbnail. Tá, mas tinham nerdolas zoando a aparência da Bella Ramsey? Tinham nerdolas falando que ela era feia? Nesse vídeo você não tá basicamente falando que quem tá zoando a aparência da Bella Ramsey tá cometendo bullying e não tá falando que bullying é crime? Esse aqui é o argumento da carapuça servil. Não gosto. Sabe, tipo, eu já refutei um monte de lacrolas que usam exatamente esse argumento. Porque não tem nenhuma especificação sua aqui que remove da equação quem em algum momento decidiu compartilhar um desses memes. Porque fez só uma vez, porque é moleque, talvez se for jovem tá retirado da equação, não é tão problemático. Mas se não for jovem e se compartilhou mais do que um meme, já cabe perfeitamente no que você descreveu. E mesmo que não caiba, facilmente vai ser confundido por isso. E aí você vê a repercussão no Twitter. As pessoas estão, assim... Isso começou com uma resposta do Gigante Richard. Aí é isso daqui que o Wagner ele tá falando. Porque se você tá se sentindo incomodado com a minha resposta, então é porque a carapuça serviu. Mas que tipo de argumento é esse? O Peter ele fez justamente esse negócio aqui porque o Giga respondeu. E se você não sabe, faz eu acho que uns 2 meses que a Bella Ramsey ela fechou as redes sociais dela. E o Peter fala como se fosse, sei lá, há 5 dias, há 15 dias. Não tem nada a ver com nada isso daí. Então se você que tá aqui, se você tá defendendo o Peter Jordan nesse negócio aqui, então você é gado dele, meu. Porque ele quer tolher a zoeira que você faz, sendo que o Peter faz zoeira com a mãe dos outros e ninguém reclama por isso, porque todo mundo entende que a zoeira que ele faz com as mães dos inscritos deles é tudo no tom de brincadeira. Agora ele tomou as dores por nada. Eles serviram a carapuça. Mas a galera do outro lado, os lacrolas, os cheirosos, os canceladores, eles estão entendendo que você está falando de quem? Porque também é esse o ponto, né? É justamente a galera que está acostumada a perseguir, cancelar,
não nerdola especificamente, que a gente pode falar da direita de forma geral, né? Porque a direita é que luta também por essa falta da liberdade de expressão. Essas pessoas estão acostumadas a perseguir esse lado e todas elas estão entendendo que, pô, né, são essas pessoas, são você está concordando nos comentários. E alguns que eu vi, que eu nem quero mostrar para não dar palco para as pessoas com as quais você concordou. Mas eles estão lá falando, quem diria que esses caras são extremistas? Quem diria que eles são odiosos? Quem diria, né, Peter, que esse público que você alimentou, na verdade, é totalmente radical e um público agressivo e são exatamente iguais os canceladores do outro lado? Por quê? Porque as pessoas estão discordando e fazendo vídeos querendo refutar você. Eu sei, algumas pessoas vão passar do ponto, assim como passam do ponto. A gente vão sair do seu vídeo e vão falar que a gente está cometendo crime sim, que nós somos racistas, machistas, sexistas, nazistas, fascistas, inclusive isso foi dito muitas vezes. E de qual crime exatamente você está sendo acusado? De ser lacrola? Isentão? Tem a galera que fala que você é vendido. Talvez você consiga encaixar como um crime, não sei, estelionato, alguma coisa assim. Talvez seja o mais próximo disso e que eu contra várias vezes. Mas nesse vídeo, você está defendendo as lacrolas. Eu sei que você está falando que não é, porque eu estou defendendo uma... Pessoal, essa é a minha cachorra, tá? Então não estranhem se vocês continuarem ouvindo latido, tá? Vem aqui! Vem logo! Vem aqui, uma gatinha, isso não é pauta política, isso deveria ser um consenso, todo mundo deveria se juntar para defender Bella Ramsey. Só que eu pelo menos estou dizendo. Pera aí, pessoal. É porque toda vez que eu vou gravar aqui, a minha cachorra, ela quer participar de alguma forma. Então, é isso. E tá discutindo só isso? Tá. Mas eu não tô, porque mais uma vez, pra mim isso é uma discussão sobre liberdade de expressão. Eu vou tentar deixar o vídeo seguir mais vezes sem ficar respondendo, até porque eu já tô me repetindo demais. Pra dar aquela farmada, sabe? Olha o que ele quis insinuar da gente. Você tá dizendo, você não especificou, então eles vão achar a gente. O que eles vão achar com você? E o grande ponto, galera, não é sobre criminalizar isso, como essa galera diz, né, se vitimizar. É só uma observação de como esse comportamento é similar. Mas só pra deixar claro, tá? Porque eu não consegui, né? É que eu não participei minimamente disso. E não fui assumir nada. Só pra mostrar como esse argumento da carapuça serviu é totalmente furado. Porque eu não assumi nada. Quando eu apareci pra falar disso lá na Liga, eu fui falar, pô, sério, vocês vão puxar e trazer esse assunto aqui pro canal da Liga, na Nerd Online? Então, eu não participei da treta, não comentei a treta, não assumi lado nenhum, não tava fazendo as piadinhas com a aparência da Bella Ramsey, não tava fazendo nada disso. É que o Wagner na Liga Nerdola, ele é o que tem mais bom senso, ele é mais inteligente, assim, não que os outros não sejam, é que os outros levam muito pro extremo também. Não é à toa que o Peter e a linhagem geek lá, os meninos da linhagem geek são meio tretados, assim. Mas o Wagner é o que tem bom senso, é o que pensa mais. Mas você acha que as pessoas vieram jogar essa merda pra cima de mim lá no Twitter? O que você acha? Ah, mas é porque você tá no meio do grupo que tá fazendo isso. Pô, mas então, realmente, sem especificar nome, você pegou uma metralhadora, começou a dar um monte de tiro pra uma direção e alguns acabaram pegando em mim também. Porque eu tava perto ali da galera que tava fazendo isso, que aparentemente deveria ser o alvo da crítica. E tem mais um perigo ainda aqui, né, que eu nem entrei nessa camada, que é mais problemática. Porque vivem jogando aqueles acontecimentos problemáticos em escolas no nosso colo. Como se a gente incentivasse minimamente esse tipo de coisa. E já usaram essa palavra pra me atacar, né? Me chamaram de mass shooting e tal, essas coisas. E aqui, um paralelo entre bullying e os nerdolas. Nós, que via de regra, somos ameaçados. As pessoas ficam falando que deveríamos sofrer bullying, como se isso fosse uma coisa... Como é que pode, né? Os malucos falam com todas as letras que eles gostariam que a gente sofresse bullying. E agora nós somos os praticantes de bullying. Mas por que você está se incluindo? Por que eu estou me incluindo? Por quê? Não sou eu que estou me incluindo. A narrativa é óbvia, todo mundo sabe quem é que vai ser atingido por isso aqui. Pô. Eu nunca ameacei ninguém. Eu praticamente não falo palavrão nos meus vídeos. Evito ao máximo xingar, foco praticamente só nos argumentos. O Wagner é bem educado mesmo. Pela aparência, por tudo, falam que querem me matar, me bater, fazer todo tipo de merda, e no fim das contas eu viro o perpetrador de bullying, cara, por causa de uma coisa ridícula que tá acontecendo com uma atriz feia do live action de Velozes. Meu Deus. A bullying que adolescente colégio faz, ou seja, tudo que eu tava dizendo é que esse é um comportamento infantil sendo praticado por homens adultos, pais de família. Eu postei sobre isso, entende? E o pior é ler comentários do tipo, ofende da chola, tá frufru, não pode ofender a atriz rica que é figura pública. Na cabeça dessa galera, ser chola, ser sojado, é ter o mínimo de postura, educação, é não incitar a minha audiência a ser babaca. Porra, cara, eu acho chola quem faz isso aí. Quem tem o mínimo de postura e respeito, pô. Isso aqui também não importa. Uma das coisas que você mais gosta de fazer, e aqui talvez você vai falar que você tem intimidade com o seu público, mas você adora fazer esse tipo de zoeirinha, de quinta série. Ah, porque eu vou pegar a tua mãe, porque eu não sei o que, comi tua mãe. É verdade. Se você pegar, se o Peter não apagou ainda, mas você pode ir no Instagram dele, no Twitter dele, ele sempre faz esse tipo de
de zoeira de quinta série, até às vezes mais pesada do que com a Bella Ramsey, e tá tudo certo, porque é como eu tinha falado antes, a gente sabe que é tudo levado no tom da brincadeira. Agora que o Peter endoidou de vez, vai saber. Você pega e printa esses comentários e joga lá no Twitter. Isso é ter postura? Sabe, esse é o problema de... Eu odeio usar esse termo pra falar do Peter. Eu realmente não queria estar falando isso. Mas isso aqui é sinalização de virtude. E quando você sinaliza virtude, você precisa ser uma pessoa extremamente virtuosa na direção do que você está falando. Então é meio contraditório. Não, é porque é só brincadeira, porque ali não tem o intuito de ofender, é só... Cara, mas assim, ainda assim, é postura de um adulto? É ter postura? É ter o mínimo de postura? Sair por aí falando que você está comendo a mãe dos seus inscritos? Porque eles zoaram. Eu entendo que é só uma brincadeira. Assim como muita gente vê isso aí só como uma brincadeira. Ah, mas é uma brincadeira escrota. E aí a gente vai analisar o nível de escrotidão das brincadeiras que estão sendo feitas na internet. É sério. Assim, pra mim é muito óbvio porque que é um discurso perigoso. Mas... Esse é o cara que é homem de verdade. Vocês acham que esses caras iriam na frente da atriz, no cara a cara mesmo, falar pra ela que tu é retardado, tem um nojo de olhar pra tua cara? Vocês acham? Óbvio que não. Porque eu não faço esse tipo de coisa. Mas... Acho realmente que esses caras vão fazer isso? Alguém aqui acha que esses caras que me chamam de sojado fariam isso? Não fariam, cara. Eu acho que eu poderia te chamar de sojado na tua cara. Mas ia ser de sacanagem, né? Ia ser de zoeirinha. Mas sojado definitivamente o Peter não é, né? Deve consumir muita proteína pra ter esse shape, inclusive. Então, quem é sojado? Porque tudo que eu defendo, eu falo na frente da atriz Bella Ramsey. Eu não tô ofendendo ela. Então eu assumo tudo que eu falo. Esses caras falam... Você fala na cara da atriz da Luz Estrela, que ela parece o Trollface? Você fala na cara do Ronaldinho Gaúcho que ele é muito, mas muito feio? Talvez fale, né? Falariam na frente dela? Toda essa zoeira na frente dela? Não falaria. Fora que esse argumento de figura pública, pô, ele é ridículo. Uma vez que, né, com esse advento das redes sociais, todo mundo é figura pública na internet. É que o perfil do Instagram de alguém aberto, isso dá direito às pessoas irem lá, serem babacas, só porque é um perfil público e não privado. Vocês percebem como o argumento dos caras é tipo fraquíssimo? Eu não entendi. Não. Você tá comparando figura pública com quem tem um Instagram e tá falando que o argumento de quem tá mostrando que tratar a figura pública da mesma forma que você trata um civil qualquer é a mesma coisa. Meu Deus, de que jeito? O argumento fraco é de quem fala, pô, ela é uma figura pública, ela vai lidar com esse tipo de coisa, especialmente quando ela aceita um papel onde ela tá terrivelmente mal escalada. Esse é o argumento péssimo. Aí o bom argumento é falar, todo mundo é figura pública, porque todo mundo tem um Instagram na conta aberta hoje em dia. Pô, então tá, né? Os caras não conseguem dar argumento. O Peter, ele tá usando uns argumentos que assim, uma criança de 10 anos consegue desmontar o argumento dele. Porque, todo mundo tem rede social, então todo mundo tem... Então todo mundo é figura pública. É sério isso? Quem que tem 15 milhões de inscritos? Quem que tem mais de 50 canais? Quem que é o maior, pelo menos o maior canal da cultura pop da América Latina? Aí você chega lá num perfil lá de 4 mil seguidores que nem sequer tem uma postagem, é figura pública. O Peter não sabe o que é proporção, mas tá bom. É forte. Não tem argumento, é pura desculpa fajuta. E a parte mais hipócrita, que eu tenho muita dificuldade de entender, é como pessoas que vivem dizendo que são contra os militantes do Twitter, agora estão usando mais típico argumento de militantes do Twitter. Ah, mas ela é rica, né? Como se desse liberdade pra você fazer o que quisesse com essa pessoa. Ah, ela é burguesa, então pode atacar ela, fazer o que quiser com ela. Eu vejo muita gente que se diz capitalista, tirando a humanidade de pessoas que têm dinheiro. É um argumento completamente sem fundamento. Tá mesmo direitinho. Aqui eu concordo. Não acho que é porque ela é rica que tá liberado tudo. Eu acho que porque ela é figura pública, isso está dentro de um contexto onde é inevitável, mas não por ela ser rica. No máximo você deve pensar, pô, é mais fácil de você lidar com um monte de gente falando merda sobre a sua aparência se você tem bilhões na sua conta. Você deveria talvez se preocupar menos com isso. É que é uma troca que muitas pessoas fariam. Você oferece agora, seguinte, 20 bilhões de dólares na sua conta, mas você vai passar o resto do ano sendo chamado de feio por milhões de pessoas em todas as redes sociais. E vão fazer um monte de montagens as mais escrotas possíveis com a sua aparência. Você aceita esse acordo? A maioria das pessoas aceita. Acho que é por isso que elas não veem tanta gravidade nessa situação. Mas... é porque também a pessoa que já ficou rica, a pessoa que já ficou milionária, ela tá pouco se lixando que estão falando dela. Pega o Marquito mesmo. O cara é rico, o cara é milionário. Você acha que ele tá ligando o que falam dele? É igual a... Quer ver? É igual a Elizabeth Olsen, quando ela teve que fechar as redes sociais dela. A atriz do The Boys, que o Wagner falou aqui também, nesse react dele. Tipo, as pessoas já estão ricas. Não é que porque ela é rica, porque pode fazer. Não, é porque as pessoas que estão ricas não estão ligando para isso, porque elas já ganharam a vida, já zeraram a vida delas, entendeu?
Aí não, sabe? Ah, tá, ela é rica, então dane-se o que acontece com ela. Isso aí é zoado, meu. Tinha, quando os caras ficavam lá nas redes sociais bolados da vida com quem tá feliz com a morte dos gringos no submarino que implodiu, só que eram ricos, né? Porque eles morreram. Cara, assim, analogia é minha paixão. E agora, só que a Bella Ramsey é rica, ela pode dizer, cara, tem coerência nisso? Tem coerência com coisa dessa? Pensa que esses caras não fazem ideia, que eles realmente defendem, eles escolhem uma coisa e vão em cima dessa coisa. É algo pra ajudar na narrativa deles. Então, assim, é só uma panelinha pra ficar fazendo besteira, defendendo entre si, e quem não segue a panelinha a risco vai atacar, começou a atacar por eles. Tem que seguir exatamente o que eles estão falando, entende? Enfim, outro ponto, e que é o grande X da questão, é que eu em nenhum momento falei o que eu falei pra proteger a Bella Ramsey, sabe? Como sabe, precisar de proteção. Nem porrada pra proteger a Bella Ramsey. Desde o início eu tô contando como essa prática, as coisas que estão fazendo são ridículas, é patético. É um comportamento errado, sendo um comportamento errado, independente do que a Bella Ramsey acha ou não. Independente se ela vai ver ou não o que eu tô falando. Então, aí. Sabe que, assim, eu provavelmente concordaria totalmente se a forma que o Peter tivesse dito fosse a seguinte: galera, estão passando do ponto com a zoeira com a Bella Ramsey, hein? Já tá escroto, não tem mais graça. Vocês só estão sendo infantis e mal educados. Se a crítica fosse essa, se fosse essa a orientação pro público, não teria uma linha pra discordar. Mas quando a crítica vem no tom de isso que eles estão fazendo é bullying, bullying é crime, logo se você tá fazendo essa zoeira, você é um criminoso ou no mínimo tá flertando muito com quem é. Aí é outra parada. Porque aí entra na discussão da liberdade de expressão. Ou se ela tem de... Achar ruim dessa zoeira, o Peter achar ruim, normal. Sempre fui zoado por ser gordo, a gente acha ruim, tudo bem. Agora você praticar crime, que é o que o Peter tá fazendo, imputando crime nos outros, bom, aí já é uma outra coisa. Aí já leva pra justiça, aí é outra coisa. Dinheiro não, é um comportamento errado. É um comportamento... Você percebe a diferença de recomendar e impor? Porque crime é uma coisa que é impositiva. Você não pode cometer um crime. Se você comete um crime, você vai preso. Você é punido. De alguma forma, você tem que pagar pelo seu crime. Então, crime é proibido. É ilegal. Você não pode cometer um crime sem ser punido por esse crime que você cometeu, certo? O que aqui no Brasil, o que chega mais perto é uma cesta básica e uma indenização. Ser preso por bullying é muito difícil. Eu nunca vi. Se você já viu alguém ser preso por bullying, pelo menos aqui no Brasil, deixa nos comentários. Mas... Então, quando você trata uma situação... E eu sei que ele falou, eu tô falando que eu tô criminalizando, mas você fala que é sobre bullying, que bullying é crime. Se isso não é criminalizar, essa parte eu realmente não entendi. Mas tudo bem, vamos lá. Essa é a grande diferença entre você querer proibir um comportamento e você recomendar que esse comportamento não seja praticado. Porque é zoado, porque é escroto, porque é babaca, porque as pessoas não deveriam ser assim, elas deveriam ser mais civilizadas, mais comportadas, mais educadas. Se você está recomendando, é maravilhoso, perfeito, impecável. Assino embaixo, concordo. Exatamente isso. É a minha postura também. Eu não sou do time que está achando a maior graça nessa zoeira toda e que acha que o pessoal não passou do limite. Não, vou concordar nesse ponto. Agora, você quer proibir, você quer criminalizar, você quer realmente deixar a linha entre crime e zoeira ainda mais tênue, aí não. Aí eu preciso ser contra, porque você está batendo de frente com um princípio que para mim é fundamental. Certo? Você acha? Cara, o errado continua sendo errado, dependente disso. Então, fiquem de olho, vocês todos, em quem é hipócrita e usa essa desculpinha de mas ela é rica, né? Só poder se eximir da culpa das próprias ações. Fiquem de olho, galera, em quem sempre usa a condição do outro para justificar as próprias atitudes ruins. Usa as condições do outro, vou repetir, para justificar a maldade que essa pessoa está extrapolando, entende? Não existe desculpa para fazer algo errado. Não tem, cara. Algo errado é errado. E eu falo por mim, galera, que eu nunca vou defender esse tipo de onda em massa contra alguém. E não por ser de direita, não por ser chola, sojado, mas por ser cristão. Eu não acho que seja uma atitude correta. Ainda mais que há poucos anos atrás a Bella Ramsey estava tocando música cristã no YouTube, ela pregava. Sempre foi uma menina do bem, nunca atacou ninguém. Mas não sei o que da sexualidade dela. Cara, o que isso tem a ver? A sexualidade dela te dá direito de atacar ela. É isso que pediu na Bíblia, cara. A Bíblia fala sobre acolher as pessoas. Pensa um pouco. Meu Deus do céu, pra onde que isso aqui tá vindo? O que tem que ver isso daí? O que tem que ver dela ser cristã? É que, evidentemente, ela não é mais cristã agora, né? Se entendeu não binária. E a polêmica da Palestina é uma buraca mais embaixo também, né? Você acha que é certo ficar do lado da Palestina nessa guerra contra Israel? Não é nem um pouco moralmente questionável? Quais são os valores que a Bella Ramsey está transmitindo? Aí aqui eu divido um pouco do Wagner porque, na minha opinião, guerra não existe lado certo. Por que não existe lado certo? Inocente está morrendo dos dois lados. O inocente, ele não tá tendo morte dos dois lados. Então a guerra em si não tem lado certo, não tem menos pior. São dois lados, filhos da puta, e é isso. Porque tudo bem, a Palestina atacou Israel, estuprou, matou um monte de crianças, sim.
Mas o primeiro-ministro de Israel também não é muito. Ele não é inocente, não, porque ele sabia do ataque que a Palestina ia fazer. Tem muita reportagem aí, pode procurar aí que a, a inteligência americana tinha avisado pro ministro lá de Israel que ia acontecer o ataque. E o ministro cagou para isso daí e deu no que deu. Então, assim. Não é questão de você ser pró-Palestina, pró-Israel. Você não tem que ser pró-guerra, entendeu? Você não pode estar do lado em guerra, porque guerra não tem lado certo, só tem um menos pior. Então, mas assim, o que a Bella Ramsey fez de ficar do lado da Palestina e cagar pros judeus, pros israelitas, aí também não dá, né? Uma vida não é maior que a outra. Agora, não é que justifique, mas já que a gente está falando de apelo emocional, né? É só uma menininha cristã que estava pregando a palavra. Foi. Agora é uma não binária, pró-Palestina, militante. Um lado não justifica a defesa, o outro lado não justifica ataque. Só para equalizar as coisas. Sim. Se você acha que ela se perdeu do caminho cristão, você tem que fazer o possível para ser a luz da vida dela, não é? Você não pode ser as trevas e trabalhar para que ela se afunde. Não é? Eu acho que algumas pessoas querem normalizar ser escroto. E não é questão de cercear sua liberdade de expressão, não é isso. Normalizar ser escroto. Quem vai falar de liberdade de expressão? Porque a gente tem que entender essa parte. É questão de eu também ter liberdade para falar o que eu penso sobre esse movimento desproporcional. Sobre esse... Tá? Mas, aqui, que noção de liberdade de expressão é essa? Você acha que ser criticado, ser refutado, ser respondido, ser contra-argumentado sobre as suas visões é uma restrição da liberdade de expressão? Mas defender que o que as pessoas estão fazendo é um crime de opinião, de fala, de zoeira? Isso não é querer controlar a liberdade de expressão? Nossa, cara, você fala um argumento e eu refuto esse argumento, ou eu contra-argumento, refuto da minha perspectiva, enfim, mas eu ofereço um contraponto, você está exercendo sua liberdade de expressão, eu estou exercendo a minha. Agora, você é um argumento e eu falo, o seu argumento é crime, você tem que ser preso, isso é restringir a liberdade de expressão. Eu sei que você falou que você não estava criminalizando, mas eu ainda não entendi como isso é possível. Se você está tratando como bullying, e bullying é crime. Essa é a parte mais confusa. Não, eu formada como se fosse adolescente escroto, ou eu não tenho direito a ter minha liberdade de expressão também. Tenho direito, tem. Mas o ponto nunca foi esse ponto, sempre foi fidelidade ao personagem. Não, tá. Nem vem com essa desculpa feita com ponto de fidelidade, porque a Dina, a namorada da Ellie, é muito diferente do jogo e todo mundo gostou. Inclusive, todo mundo tá dizendo que preferiram essa da série do que do jogo, simplesmente. Porque ela é bonita e as pessoas preferem pessoas bonitas. Sim. Isso é o quê? É hipócrita? É escroto? É como é? Quem que quer... A Isabela Mercê, quem que você quer ver sendo adaptado? Essa cunha aqui, eu preferiria, tá? A atriz que fez a Dina, ela tá na série, eu preferiria, tá? Porque é mais fiel com o produto, mas você dar um upgrade, colocar alguém mais bonito do que a protagonista que tá no jogo, ótimo. Agora você faz um downgrade da Ellie pra Bella Ramsey, entendeu? Você faz um downgrade ferrado. Tá no gráfico de PlayStation 5, vai pro gráfico de PlayStation 2. Puta merda. É revoltante esse negócio aí. É a natureza. Assim, existem estudos científicos que demonstram que as pessoas têm mais simpatia e se sentem mais atraídas e ficam confortáveis olhando para pessoas bonitas. Então é meio normal, esperado, é até biológico isso. Não tô a fim de entrar nessa parte da discussão hoje. Porque a atriz é mais bonita que a modelo 3D do jogo. É igual quando você Tia May do Tom Holland. Pô, todo mundo adorou a Tia May novinha. O quê? Todo mundo... O quê? Cara, eu acho que eu não conheço uma pessoa que gostou da Tia May sendo mais nova. Tem alguém da Liga Nerdola que cometeu essa heresia de falar que a Tia May nova é uma coisa legal? Se falou, pelo amor de Deus, reveja. Meu, esse Homem-Aranha do Tom Holland é a pior adaptação que a Marvel já fez do Homem-Aranha. É uma bosta esse Homem-Aranha. Todo mundo criticou esse Homem-Aranha, critica até hoje. Nos filmes dele... Entendeu? Ele ficou dependente do Homem de Ferro, não construía nada, não fazia nada. Aí tem essa Tia May aqui, o negócio da Tia May, o próprio Peter vai falar isso daqui, que o fato dela ser velha era importante porque quando o tio Ben morre, ela não tinha como trabalhar. Então assim... Esse upgrade, né, da Tia May mais velha para ficar uma mais jovem, mais bonita foi uma bosta, que ninguém gostou, entendeu? Fora ela com o motorista lá com o Happy Hogan lá, entendeu?
esse Homem-Aranha do Tom Holland é a pior adaptação de Homem-Aranha. O do Andrew Garfield, ele é melhor do que isso daqui. Veja seus conceitos. Falando, pô, Tia May gostosona, Tia May mil. Isso não tem nada a ver com a Tia May, cara. É uma merda. Nossa senhora, aqui não faz... Cara, e ela com o Happy Hood. Não. Que tipo de exemplo foi esse? Ela ser velha, bem velha. Todo ponto da Tia May ser velha é justamente porque o Peter tinha que começar a trabalhar mais jovem pra poder sustentar ela, porque ela não tinha condições de trabalhar. Então só essa mudança de aparência da Tia May mudou completamente a própria história do Peter Parker. Sim, é um lixo. E ninguém reclamou, ninguém. Todo mundo... O que eu tô fazendo aqui? Eu já reclamei um monte de vezes dessa merda, pô. O Pedro não assiste meus vídeos. O que a gente tá fazendo aqui? Eu não vi ninguém fazendo movimento de negatividade. Mas em Game of Thrones ninguém reclamou da Bella Ramsey. Olha isso, cara. Esse argumento é uma grande falsa equivalência. Em Game of Thrones a Bella Ramsey foi uma figurante praticamente. Apareceu em quê? 3 cenas. E ela é uma criança fofinha na época ainda, né? Então vamos ser honestos aqui. Eu não vou fingir que não... Criança fofinha, pode. Bicho, essa cobrança grande com aparência feminina nas obras, né? Que é uma cobrança 1000 vezes menor. Não, você não. Você não vai meter essa. Uma cobrança com aparência feminina é a cobrança 1000 vezes melhor com aparência masculina. A aparência masculina é que os caras precisam tomar bomba, fazer uma desidratação massiva e ainda crescer os músculos com CGI. Você não vai concluir essa frase falando isso. Quase inexistência com a aparência masculina. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu termino esse react? Você tá me dando louco já. Meu Deus. Tem muitos atores considerados feios interpretando papéis de grandes super-heróis que não tem nada a ver, né, com o visual original dos personagens, são originalmente bonitões. Tá, vamos ver. Ele vai dar os exemplos aqui. E ninguém reclama tanto como reclama de personagens femininas, cara. Pode ver. Olha, eu não sei se eu acho que o Peter Jordan, ele se faz de sonso. Não é possível. A Mulher Maravilha da Gal Gadot foi um lixo. Quando a Gal Gadot foi escalada para ser a Mulher Maravilha, todo mundo falou do shape da Gal Gadot, que ela era muito magra, tava muito mirruda, muito murcha, entendeu? Não, porque pega a Mulher Maravilha dos quadrinhos com a Gal Gadot, tem nada a ver, tem nada a ver. A dos quadrinhos é branca, cabelo preto, olho claro, entendeu? Aí da Gal Gadot você bota lá uma israelita que é muito magra, o mesmo problema da Bella Ramsey, muito magra e atuação ruim, atuação péssima. A Mulher Maravilha da Gal Gadot só foi boa muito por conta do roteiro e principalmente no primeiro filme por causa do Chris Pine, porque o filme não é da Mulher Maravilha, é do Steve Trevor. Olha, o Peter, eu não sei não, hein, mas tá feio o negócio aí. É que o primeiro debate dos caras sobre qualquer super-heroína, qualquer casting, é se ela é bonita o suficiente ou não. Se a atriz é feia. Esse é o primeiro ponto que as pessoas vão falar. Você acha mesmo isso, Peter? Porque assim, isso aqui você deu uma feministada feiosa, hein? Só ver o que os caras postam. E voltando pros games, você mais vê por isso. É o feminismo. Aparência de personagens femininas, mesmo quando são lindíssimas, como por exemplo a Siri, The Witcher. Essas são as protagonistas lindíssimas. Esse foi o exemplo. Isso aqui deve ter sido cagada do editor, né? Não é possível que isso aqui seja um exemplo das protagonistas lindíssimas. Ou a Lúcia, de GTA, com vários agora fazendo isso. E ainda assim os caras estão reclamando, chamando de baranga. Isso rolou Eu acho que essa linha a Lúcia de GTA. em massa. Agora eu pergunto, você já viu alguém reclamar do CJ, do San Andreas? Já viu alguém falar que o CJ é feio? Peraí, antes foi uma falsa analogia. Agora você tá falando de um jogo que foi lançado quando nem existia Twitter. Tipo, quem é que ia falar? Não é nem isso. Um jogo que foi lançado em 2004, 2005, PlayStation 2, gráfico, né, ruim. Aliás, o melhor gráfico da época, daquela época. Ele quer comparar o CJ do San Andreas para o trio aqui, ó, que ele vai mostrar aqui, ó. Falar em que contexto que seria reclamado. As pessoas estão elogiando o protagonista do GTA, por quê? Porque ele é bonito e bombado e sarado. Pô, não, caramba, eu não quero ficar trazendo a treta com a linhagem, mas uma coisa que ficam zoando o tempo inteiro o pessoal da linhagem não é justamente que eles querem os caras shapeados, maromba, gostoso também. São até meio viadão por causa disso. É uma das piadas que fazem, porque eles querem os caras musculosos, fortão e tal, fibrado. Isso simplesmente não tem o menor sentido. Que o Michael ou o Trevor do GTA V são feios. Os caras não reclamam de homem feio, nem ligam pra aparência dos personagens masculinos. Mas bom, eles são personagens originais, né? Começa por aí. Mas a reclamação não vem na mesma proporção porque o movimento para enfeiar personagens foi massivamente colocado em cima das mulheres. Porque foi o movimento feminista que disse que as mulheres possuem padrões de beleza impossíveis, inalcançáveis, corpos irreais, e começaram a problematizar em cima disso. Aí se criou o tal do Baranga Verso, com os corpos reais. Enquanto isso, os homens sim continuavam sendo bombados num nível impossível de alcançar. Os homens que foram mais sexualizados. Pega o universo Marvel inteiro. Quem que quase mais aparece pelado? Os homens ou
mulheres. Já começa aí. Né, o Kevin Feige, não sei não, hein, que ele gosta de mostrar muito homem pelado no filme. Não sei se o Kevin Feige, bom, não sei, né? Mas foi o que aconteceu. Então, eu tenho vídeo refutando especificamente esses argumentos que o Peter tá usando aqui, que são argumentos feministas muito ruins. Cara, não acredito que você caiu nesse papinho. Mas eles sempre exigem beleza de personagens femininas. Não adianta querer argumentar contra isso, cara. É a realidade. É fato. Não adianta querer argumentar. Mostrando pra vocês aí. E se você é assim, tá tudo bem, cara. Não tô usando você por isso de verdade. Só quero que você ao menos reconheça isso. Seja homem. Cara, Peter, fala aqui, ó. Então, fala na minha cara. O que você acha? Que se colocassem um ator horroroso pra interpretar o Thor, um cara assim, ó, judiado, um Maquito, você acha? Aqui, ó. Na verdade já teve o Thor do God of War, o Ragnarok de PlayStation. É um Thor gordo. É um Thor gordinho e ruivo. Mas aí foi a desculpa. Não, é porque é fiel com a cultura nórdica, que os nórdicos eram gordos mesmo. Mas ficou uma bosta. E foi mal aproveitado ainda. E é isso. Não tem. Já teve a desconstrução do Thor já. Teve essa merda que você falou aqui agora. Esse aqui foi. Feminismo não, Pedro. Agora eu fiquei puto mesmo. Você sustentaria essa merda de argumento e falaria na minha cara que se colocasse a bosta do Marquito pra fazer o Thor, ninguém ia reclamar. Porque eles não estão nem aí pra beleza do personagem. Ninguém cobra que o Superman seja bonito, que o ator que interpreta o Superman seja bonitão, seja fortão. Não é possível. Essa opinião não pode ser sua. Não pode ser. Pô, mano, agora eu não fazia ideia que tinha isso no vídeo. Enlouqueci mesmo. E reconheça isso, ok? Não fica dando desculpinhas que o problema é a aparência, é a fidelidade. Pô, não minta pra você mesmo. Só para. Você sabe que o teu problema é sim a aparência feminina. Seja honesto. Enfim, queria deixar esse vídeo aqui pra trazer o meu lado sobre o Pô, eu sou um homem heterossexual. Eu prefiro ver mulheres bonitas. Não, eu sou um homem heterossexual. Foda-se quem vai interpretar o jogo. A gente gosta de mulher bonita. Se eu quisesse ver mulher feia, é só eu sair aqui na varanda aqui do meu apartamento aqui, eu olho as varandas aqui. A gente quer ver uma mulher bonita, tá louco? É que o Peter ele deve falar isso porque ele tem glaucoma, acho que é. Não é glaucoma, que ele tá cego, ele tá ficando cego aí, não deve ver mais nada, então é isso daí. E aí? Isso é um tipo de preconceito? Eu sou machista. Enquanto homem, gosto mais de mulheres bonitas, mulheres gostosas, do que homens bonitos e gostosos. Mas eu acho que alguns personagens que idealmente são assim, precisam ser assim. Eu acho que o Superman tem que ser bonito e gostoso, o Thor tem que ser bonito e gostoso. E aí, Peter, eu sei que você é um cara inteligente, eu sei. Se parasse 2 minutos pra pensar no argumento que você está usando aqui, não teria como você colocar ele sem perceber que é a coisa mais fácil do mundo refutar isso. Eu não tô entendendo, cara, a questão da violência e como eu acho que eu devo me posicionar como homem cristão. E da minha parte, eu não tô preocupado com os xerifes, os adolescentes da internet estão dando, né? Mas cada um sabe de si. Cada um responde pela própria maturidade. Eu só posso falar por mim, e por mim, eu teria vergonha de fazer o que essa galera tá fazendo diariamente. Sem parar. Eu jamais faria isso. E isso não é um problema. O problema é tratar como um crime. Que você disse que não fez, mas eu ainda não entendi como não fez. Sabe, meus seguidores, meus inscritos atacarem uma garota pela aparência natural biológica. E Deus deu. Tá, mas incentivar os seus seguidores a tratarem um bando de troll da internet como criminosos. E talvez proporcionar um debate acalorado sobre liberdade de expressão que vai depor contra a liberdade de expressão de todo mundo. Um debate que pode criminalizar a profissão do Léo Lins. Isso não é problemático. Não faz sentido se opor a isso. Isso que o Wagner tá falando é verdade. O Peter pode incentivar o público dele. Até aqui nos meus comentários mesmo, se você assistir, o gado do Peter vindo aqui, porque ele tem razão, porque não sei o que olha pra você. Que crime. Entendeu? Não é muito diferente daquilo que o Felipe Neto fez lá atrás com o Chance. Depois você procura aí sobre Felipe Neto e Chance, que o Nando Moura ele fez essa denúncia aí. O Peter aqui é a mesma coisa. Pra ela. Ela é assim porque Deus fez ela assim. Por que eu, cara, macaco velho, vou ficar atacando a aparência natural de uma garota? Parece que Deus deu pra ela pra milhões de seguidores meus. E o pior é que tem gente que acha que é obrigação minha fazer igual os caras aí, cara. Porque do contrário, se eu não fizer, eu tô passando pano. Eu recebi pix da HBO. É bizarro que tá se tornando essa comunidade. Não acho que foi o caso, mas eu acho que você deveria defender mais a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como princípio, é mais importante e valiosa.
Tem até os tweets dele sobre o Ronaldinho Gaúcho, que ele falou da feiura do Ronaldinho Gaúcho. Então, olha, Peter, olha, é difícil, viu? Tá se desconstruindo, hein? Tanto que é bela, né? Assim, é muito absurdo falar isso. Não sei se eu falei uma coisa muito terrível. Bizarro isso. Perderam a noção da realidade. Ah, o Peter agora é woke. O cara que diz isso tem uma ideia do que é woke. Zero. Não, mas você usou um monte de argumento lacrolo nesse vídeo. Você usou argumento Sim. feminista, cara. O cara não sabe o que é woke. Você fala que eu sou woke. Irmão, você esquece. Você se perdeu completamente. Eu não sei o que é o... Ponto. Vai lá fora, alguém vai te dar um abraço. Olha o Peter falando, ele é woke mesmo. Beleza, esse abraço vai ter, com certeza alguém. Você precisa disso. Você que me chama de woke, você só prova que você tá seguindo o influenciador errado. Porque você não conseguiu aprender até hoje o que é woke. Então tá bom. Na verdade, esse tipo de comentário me chamar de woke. Mas quem seria o influenciador certo? Seria o Jones Manuel? Seria um Omeleft, né, que é o canal? Seria quem? O Felipe Neto? Que influenciador? Ele tá falando de quem? Porque pra mim isso daí parece indireta pro Giga, Linhagem Geek, a Liga Nerdola inteira, isso daí. Mas quem que seria, Peter? É o que a gente quer saber. Quem que é o influenciador certo? Só ridiculariza o movimento anti-woke. Porque qualquer um com 2 neurônios sabe que eu não sou lacrador. Só vê os vídeos do canal. Só vê os vídeos do canal. Cara, eu sempre defendi isso, mas aqui você tá lacrando. O argumento feminista é máquina, porque faz parte do movimento woke e o movimento feminista. E você sabe disso. Por que She-Hulk é lacrador? Porque defende quais argumentos? De qual movimento? A questão da liberdade de expressão é um pouco mais profunda. Não está necessariamente dentro desse debate de cultura woke. Mas o movimento woke é utilizado para restringir a liberdade de expressão. Já exemplifiquei isso aqui, né? Então... Até hoje, ainda batendo também em cultura woke, eu não gosto disso. Mas achar os ataques da Bela Luciana é ser woke dessa galera. Na cabeça deles, ser anti-woke, né? Anti-woke é passar o dia. Achar errado não tem problema, tá? Então assim, se é só isso, o grande problema foi levar pro lado do bullying e do crime. Acho que esse foi o grande problema, além de ter feministado. Tá chamando mulher de feia na internet. Ah, esse cara é anti-woke, tá chamando mulher de feia. Vai ficar fazendo ofensas, ameaçam o perfil de garoto. Os caras passam o dia consumindo conteúdo de guerra cultural, conteúdo anti-woke, e nem eles sabem o que é ser anti-woke ainda. O cara não aprendeu, você não sabe o que é anti-woke. Você tá me chamando de woke, você não sabe o que é isso, cara. Você não sabe, cara. Se envolva com alguém realmente que entende do assunto. Se envolva com alguém que realmente entende, não um cara que vai lá e se diz anti-woke. Porque esse cara pode não estar te passando a informação certa, ok? Porque sim, pode ter uma guerra cultural, deve estar acontecendo agora, mas o cara tá te passando errado essa dica. E existe um motivo para essa minha opinião, que criador de conteúdo se movimenta. Ele virou mim de vez, né? Por mais óbvio que seja, tudo isso que eu falei assim. É o Giga. É o Giga, o Hora Play, o Jorgito Hora Play, todo esse pessoal aí. Pessoas que justamente monetizam em cima de ataques a pessoas populares. Então esse é o tipo de comportamento que eles querem reforçar, porque dessa forma existe um aumento de participação pública nesse tipo de comportamento negativo. Daí também aumenta a visibilidade online de quem instiga esse comportamento. Caramba, agora lançou uma teoria da conspiração, todo mundo patrocinado pelo Brasil Paralelo. Cara, foi tipo aquele artigo que os comunistas fizeram falando de mim há muito tempo atrás, mas é basicamente a monetização em cima do ódio, né? Negativos, né? E assim os caras conseguem perpetuar um ciclo de negatividade e prendendo mais gente nessa bolha. Cada vez Sim, eu tô nem aí pra isso. Absolutamente não descreve minimamente meu comportamento, mas acho que se eu tentar refutar, eu vou estar servindo carapuça, então eu vou só falar que não tem nada a ver com isso. Isso se chama mais a bolha. Tem estudo sério sobre isso, ok? Feito por pesquisadores sérios. E muita gente, muitos jovens principalmente, estão embarcando nessa onda. Tem que lembrar de dar uma olhada nesse estudo aqui depois, entender melhor o que o Peter tá falando. Sem perceber que estão entrando nesse ciclo de negatividade, que é basicamente só rage bait. Hate watching. É uma técnica, né, pra conseguir mais de audiência em cima de negatividade. Os caras engajam em cima do ódio. Isso funciona pra caramba. Não se engane, ok? Isso não tem nada a ver com guerra cultural. Tira isso da cabeça. Engajar com ódio não tem a ver com guerra cultural. Eu convido vocês a estudarem sobre o assunto, inclusive. Muitas vezes, a guerra cultural é uma desculpa pra justificar esse tipo de comportamento. Que faz você pensar, eu estou aqui nessa guerra contra a cultura woke. Mas você não tá. Você não tá. Você tá dando munição pra cultura woke. Tá fazendo o inverso, cara. E a negatividade dessa bolha, cara, muitas vezes é mirada com canheta. Cara, nesse vídeo você deu muita munição pra cultura woke. Porque é perfeito pra eles. É mais uma forma de criminalizar opiniões, de restringir o discurso, Esse vídeo aí é o Peter querendo pagar de bom moço de Felipe Neto, mas que ele não é. Talvez ele nem sinta tanta empatia pela Bella Ramsey assim. Ele só deve estar... Ele só tá sinalizando virtude para ele não perder o engajamento, porque eu acho que o Peter, no fundo, ele nem sente todo esse paternalismo pela Bella Ramsey, não. Eu acho que ele tá cagando pra Bella Ramsey. É só por ele tá sendo falado ali. Liberdade de expressão, de promover cancelamentos. Um advogado laboral podia pegar esses vídeos aí como base argumentativa para
criminalizar os shows do Netflix. Tanto de piada lá que por essas definições que você trouxe poderiam ser classificadas como bullying. 500 milhões de seguidores pra parentes de alguém. Às vezes alguém famoso, às vezes não, né? Mas geralmente a pessoa alta tem esse tipo de relevância. Como eu, porque dá mais view, entende? Colocando na cara, dá pra esses caras. Aí isso utiliza da blindagem, né? Porque essas pessoas são ricas e famosas. Então, tipo, tudo que você diga ou faça é permitido. Como se a pessoa não fosse mais humana por ter dinheiro. A pessoa tem dinheiro, ela pode aceitar qualquer coisa. Vamos lá, vamos humilhar essa pessoa. Entende? Humilhação pode porque tem dinheiro. A gente vive no mundo, a gente sabe que as pessoas, no geral, são muito mais educadas, muito mais respeitosas de cara a cara, no ao vivo. Já na internet é normal, tem mais covarde xingando, atacando, fazendo ameaças de morte, coisas terríveis, né? De conteúdo atrás de uma delas conteúdo, chamando os outros de sojar, de woke, né? De sei lá, frufru, essas coisas. E, de novo, isso não tem viés, não. É dos dois lados. Chamando de sojado, de woke, de frufru, crimes terríveis. Quase tão ruim quanto racista, praticante de bullying, nazista. Pois é. Tem covarde dos dois lados. E o perigo que eu vou trazer para os pais, para você pai que está assistindo aqui, é que também tem estudos seríssimos mostrando como as crianças da nova geração estão replicando na vida real comportamentos virtuais. Justamente por quê? Porque na adolescência, essas crianças estão tendo mudanças grandes no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento hormonal. Elas assimilam, elas são tipo esponjas, cara. Qualquer comportamento que elas visualizam, elas replicam e elas acham completamente normal. Então, quando o cara passa o dia no celular, não gerencia a comunicação tóxica dentro do mundo virtual para a comunicação no mundo real. Para elas é a mesma coisa, cara. E o problema é sério, porque essa nova geração foi basicamente criada pelas redes sociais. Os pais permitem, né, livre acesso às crianças nas redes sociais. Então, tem toda uma área de estudo sobre como as crianças e adolescentes estão manifestando na vida real comportamentos e falas extremistas e agressivas típicas de discursos virtuais. Tem outras coisas sérias também que nem estão ligadas ao assunto desse vídeo aqui, como, por exemplo, a erotização precoce das crianças que reproduzem comportamentos dos influencers, dos criadores de conteúdo adulto, TikTok, dancinha, tipo de coisa, entende? Então, na internet, tem crianças se comportando como adultos e adultos se comportando como crianças. Aqui tudo que ele tá falando tá correto, só não entendi muito a relação com o assunto no geral, mas ok. Então o Peter só tem que parar de fazer piada com a mãe dos outros, né? Porque a mãe dele ele não faz, ele faz com a dos outros. Enfim. Minha mensagem é para os pais se atentarem a isso. Se atentarem com que tipo de influência? Tá, a galera que tá praticando bullying com a Bella Ramsey é má influência, e aí ele deu vários exemplos de como essa má influência pode destruir a cabeça da molecada, então os pais têm que ficar de olho para saber que essa molecada não tá acompanhando nedolas, não sei, generalizar, falar que no fim das contas a conclusão vai ir para esse lado, mas enfim, os pais têm que ficar de olho sim no que seus filhos estão acompanhando para ter certeza de que não é má influência. Certo, os filhos de vocês estão tendo. Que tipo de pensamentos e formas de se portar com o mundo, com as mulheres, ele está sendo ensinado a reproduzir? Será que a tua filha está na internet agora aprendendo a ser uma mulher que se respeita e respeita os outros? Será que o seu filho está na internet aprendendo a ser um homem que se respeita e respeita os outros? É uma questão importante que eu acho que é o trabalho dos pais sim perceberem que o mundo mudou. E na internet tem umas 50 bolhas diferentes que se seu filho ou sua filha caírem lá, é difícil tirar. Porque ele vai sofrer uma lavagem cerebral, um período crucial do desenvolvimento do cérebro dele, cara. É difícil tirar. Eu falei, o cérebro do moleque é uma esponja, cara, uma esponja. Aí eles vão acabar virando justamente esses mamães babados de 30, 40 anos aí vão ficar propagando, achando que falar da beleza de uma mulher é normal, é algo normal, tem que ser falado mesmo. Porque se tá ali, é celebridade, tem que estar lá, tem que apanhar. Óbvio que isso vai também para todo tipo de bolha. Bolhas identitárias, teológicas, políticas. Então o trabalho dos pais e autoridades tem que ter na criação dos seus filhos. Lembrando, cara, isso é só uma opinião minha. Tem só uma opinião. Quantos mais jovens que me acompanham, nesse instante vocês pegam exemplos dos heróis de vocês. Você gosta do quê? Você gosta de Superman, Batman, Capitão América, Homem-Aranha? Você consegue imaginar esses caras reproduzindo esse tipo de comportamento malicioso? Bem, eu prefiro os heróis. Beleza, tu consegue imaginar o Justiceiro fazendo uma coisa dessa? Cara, eu já vi o Peter fazendo muita piada politicamente incorreta, fazendo piada com Traveco, um monte de piada com É verdade. O Peter sofria bullying na escola, mas por essa definição completamente abrangente e genérica de bullying, o Peter pratica bullying com um monte de vilões. Sim. Mas aí pode porque são os vilões, né? Mas é justificável, então? Algumas pessoas merecem ser vítimas de bullying, se elas não forem tão legais assim, se elas forem más. Tá vendo como é tão abrangente, tão genérico, tão amplo e é tão fácil colocar essa carapuça em quem você quiser? Que sim, você consegue colocar o Peter Parker como um perpetrador de bullying também, gordofobia, discurso de ódio. O que o Peter faz com o Wilson Fisk? Não interessa se ele é um bilionário chefe. O Demolidor, que é igual o Peter, cego, mas faz piada com um monte de gente. Do crime. Peter Parker já foi homofóbico nas HQs uma centena de vezes. Ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão, né? Nem Deadpool, que a sua pagando por cima, vai passando o dia falando da aparência de uma garota, depois do lado atacar ela no perfil dela. Ficar monetizando em cima da humilhação de outra pessoa. Mas assim, o problema então é passar o dia falando da aparência de uma garota. Se for passar o dia falando da aparência de um gordão, porque isso, esses personagens, né? O Homem-Aranha já fez isso várias vezes. Então agora também a questão é o alvo. Se fosse uma garotinha autista, aí seria um problema. E eu entendo, que é óbvio, sim, é muito pior você fazer isso com uma garotinha autista do que com um homem gordão, especialmente um cara que é mau. Mas a ação de pegar um indivíduo pra escrotizar, humilhar, com a intenção de realmente fazer ele se sentir mal, tá ali. Você vai falar que o Peter não estava querendo humilhar, provocar, escrotizar o Wilson Fisk. Isso é bullying? Pra mim não é, mas se você ampliar demais a definição... O Peter é que é 2 pesos, 2 medidas, né? Tem a Thaís Carla. Cadê o Peter defendendo a Thaís Carla? E quem pagou pela bariátrica da Thaís Carla agora foi o Léo Lins. Que ele ganhou, ele perdeu o processo pra ela. Aliás, ele ganhou o processo dela, mas ela usou o dinheiro pra... Enfim. Cadê o Peter lá? Defendendo ela na cabine de avião. Que o avião... É o avião que tem que se adequar a ela. Não é ela que tem que se adequar ao avião.
mas também não tá vendo nada, cego. Isso Pô, o Deadpool tem né, seus sérios problemas de autoestima por causa do rosto dele, da pele dele. Inclusive é por isso que ele usa máscara, cara. Ele usa um traje que cobre toda a pele dele. Tem HQ, inclusive, dele dizendo, não sou um animal, sou um ser humano. Porque tem gente que fica assustada e enojada vendo o rosto dele. Tiram a humanidade dele quando reagem à aparência dele. Nessa HQ, inclusive, cara, ele tava escondido na sombra quando vê o rosto dele. Eu lembro que tem uma história do Deadpool, cara, que o Deadpool até chora. Quando a mãe da filha dele fica enojada vendo o rosto dele. Tem HQ dele completamente depressivo vendo o próprio rosto no espelho. Então mesmo é tão zoeiro como o Deadpool, que eu jamais humilharia alguém pela aparência. Ainda mais uma coisa exagerada, como eu tô fazendo com a Bella Ramsey. Pelo contrário. É engraçado no filme do Deadpool e Wolverine, o Deadpool faz justamente isso que o Peter tá falando, escrotizar os outros pela aparência. É a Cassandra Nova, o próprio Wolverine, o Gambit, né? Cadê? Ao contrário, Deadpool ficaria 100% do lado dela. Ainda damos a favor de quem estivesse fazendo esse tipo de bullying, né? Na vida real, faria. Então eu acho assim, galera, quando você parar pra pensar realmente, pra analisar friamente, sozinho, não jogando na sua bolha, ok? Quando você parar pra pensar sozinho o que você tá fazendo, você vai perceber que, além de não ser legal, não é uma postura de respeito pra você mesmo. Você não tá se respeitando, ok? Eu acho que o meu papel aqui na nova geração é justamente incentivar o respeito. E essa situação da Bella Ramsey, porra, já deixou de ser engraçada, passou de limite, um tempinho, né? Deixou de ser engraçada. Se você discorda, ok, a gente pode debater civilizadamente aqui embaixo nos comentários. Mas eu sinto que... Ah, que bom, então. Eu espero que ele tenha entendido o meu vídeo como um debate civilizado. Tá, eu queria exatamente fazer esse vídeo com vocês. Fiquem à vontade pra comentar o que vocês quiserem. Obrigado. Então tá, o vídeo já tá imenso. Eu nem queria ter feito esse vídeo, eu tô triste, tô chateado. Não faço ideia de como é que isso aqui vai repercutir. Infelizmente o negócio escalou demais, é como eu falei no começo. Eu não tive como ignorar. Bom, o vídeo do traje cômico é esse. O Peter está errado, mas ele acha que está certo. E ele acha que está certo imputar crime nos outros. Ele não dá nome aos bois, porque justamente o Peter já falou que ele não vai dar pau para os canais da Liga Nerdola, Gigante Richard, Linhagem Geek, enfim. Mas para quem viu lá no Twitter, sabe de quem o Peter está falando. Mas é isso, é pelo engajamento, não é por moral. E é isso, pessoal. Curtam, se inscrevam, comentem aí, compartilhem e